VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleides Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa primeira aula de nosso curso de Excel VBA com o Microsoft Access, aonde estaremos fazendo a conexão com o banco de dados Access. A meta de like deste vídeo é de 40 likes, então deixe seu like agora para ajudar no crescimento do canal. E a você que não é inscrito, inscreva-se agora. O que é um record set no Access? Então, antes da gente começar a manipular o banco de dados Access através da programação VBA e utilizando nossos formulários através do Excel, a gente tem que aprender algumas palavrinhas-chave do Access, certo? Então, o que é um record set? O record set nada mais é do que um conjunto de registros, certo? Então, os objetos do record set são usados para manipular dados em um banco de dados no nível do registro. Em outras palavras, ao se usar objetos de acesso a dados, manipula-se dados quase completamente usando os objetos record set. Todos os objetos record set são criados com registros, linhas e campos, colunas, certo? Ou seja, os nossos registros são as linhas e os nossos campos são as colunas. Há 5 tipos de objetos record set. O record set do tipo tabela, que é o mais utilizado. O record set do tipo Dynamic set. O record set do tipo instantâneo. O record set do tipo somente encaminhamento. E o record set do tipo Dynamic. Você pode escolher o tipo de objeto record set que deseja criar usando o argumento type do método openRecordSet. E ainda sobre o record set, pessoal, que é o nosso conjunto de registros. Em um espaço de trabalho da Microsoft Access, se você não especificar o tipo, certo? Se você não especificar o tipo, o DAO tentará criar o tipo record set com a funcionalidade mais disponível, começando pela tabela, como eu disse, o mais utilizado. Se esse tipo não estiver disponível, o DAO tentará um Dynamic set, um instantâneo e finalmente um objeto record set do tipo somente encaminhamento. E sobre o mover first, certo? O mover last, o mover next e o mover previous, ou seja, mover para o primeiro, mover para o último, mover para o final e mover para o início, certo? Esses são os métodos do ADO, que é o nosso Active Data Object. Então, o mover first, ou mover first, vamos dizer assim, que é mover para o primeiro registro, é o método para mover a posição do registro atual para o primeiro registro. O mover last, certo? Como o próprio nome já sugere, mover para o final é o método para mover a posição do registro atual para o último registro, nos registros, certo? O registro objeto deve dar suporte a indicadores ou movimentos do cursor com versões anteriores. Caso contrário, a chamada do método gerará um erro. Não se preocupe, essa introdução é necessária. Porém, quando estivermos manipulando dentro do Excel e manipulando o Access, certo? Através da nossa programação VBA, ficará mais fácil o entendimento. Então, o mover next, que é mover para o mover para avançar, é o método para mover o registro atual, posicionar um registro para frente, na parte inferior dos registros. O mover previous, método para mover o registro atual, posicionar um registro com versões anteriores na parte superior do registro, certo? E para a gente ter acesso às propriedades do nosso DAO e do nosso ADO, é necessário que a gente marque as referências nas bibliotecas do VBA, certo? Que são essas que estão aqui circuladas, ó. O Microsoft Active Sheets Data Object 2.0 Library e o Microsoft DAO 3.6 Object Library, certo? Então, se você não marcar essas duas propriedades que por padrão não vêm marcadas, a gente não consegue manipular o Access através do Excel, certo? E, por último, para a gente fazer uma manipulação no Access através do Excel, utilizando o VBA, é necessário que a gente crie, certo?
uma conexão e feche a conexão, certo? Pois senão a gente não vai conseguir trabalhar de forma multiusuária. Então, de antemão, quando a gente criar um módulo, certo? Quando a gente estiver criando o nosso projeto, é necessário que a gente crie duas variáveis públicas, certo? Uma vai servir para abrir a conexão com o banco de dados, ou seja, vou criar uma conexão usando o asNewAdobe.connect e vou ter que fechar uma conexão com o banco de dados, certo? Ou seja, eu executo uma ação, manipulo o meu banco de dados e após isso já fecho o meu banco de dados. Pois se eu não fechar e outro usuário estiver utilizando o meu banco de dados, gerará um erro, certo? Então o segredo da manipulação com o banco de dados Axis é eu fazer uma conexão para abri-lo e uma conexão de imediato para fechá-lo, certo? E o que é que acontece aqui, ó? Para mim fechar a conexão com o banco de dados, eu crio uma variável do tipo newAdobe.recordSet, certo? E aqui eu deixei uns exemplos que a gente vai estar utilizando na nossa linguagem VBA. Então veja que é basicamente fácil, certo? Ó, public, eu estou declarando que a variável é do tipo public, dou um nome para minha variável, que eu chamei aqui de DB, ó, observe, esse DB faz referência ao Adobe, certo? E ela vai, ponto, certo? É necessário que eu bote o ponto, connect, ou seja, ela vai ser uma variável de conexão, certo? Então, eu declarei aqui uma variável chamada do tipo public, chamada DB, asNewAdobe.connect. E para mim fechar a conexão com o banco de dados Axis, é preciso que eu crie também uma variável do tipo asNewAdobe.recordSet, certo? E vejamos o exemplo aqui, ó, public rs, que é o nome da minha variável, o rs faz referência ao recordSet, certo? O rs aqui foi o nome que eu escolhi, você pode dar o nome que quiser para a sua variável, sempre reforçando que crie nomes intuitivos. Então, ela é pública, ou seja, vou poder manipular dentro do meu projeto, certo? E observe que ela é do tipo new, ou seja, do tipo nova, Adobe.recordSet, certo? Então, quando a gente estiver criando o nosso projeto, vamos criar duas variáveis no início do projeto e depois vamos apenas manipulá-las, certo? Observe que ela é do tipo pública, ou seja, vou criá-las em um canto e depois vou só manipulá-las, certo? Sempre chamando as mesmas, para que eu possa abrir meu banco de dados e em seguida fechá-lo, beleza? Então no próximo vídeo a gente vai estar começando a criar o nosso banco de dados e após isso vamos criar os nossos formulários para fazer a conexão, certo? E manipularmos os dados através dos nossos formulários criados no Excel e com o nosso banco de dados em Axis. E para que você não fique por fora de nenhum vídeo, deixe o seu e-mail aí nos comentários para receber as notificações por e-mail. Beleza? Deixe o seu like, até o próximo vídeo. Falou!